Campeonato Brasileiro, tivemos aí Atlético Mineiro enfrentando o Juventude e no final das contas um empate, um 0-0 que foi ruim para as duas equipes, mas um pouco pior para o Atlético Mineiro, pensando que o Atlético tentou, né? O Atlético buscou a vitória, finalizou mais, criou chances, obrigou o Giandrei a fazer uma defesa ali no final do jogo, uma defesa dificílima num chute cruzado, mas não conseguiu tirar o zero do placar e não consegue se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro, assim, considerando que tem um jogo a menos, é menos pior, né? Tem tá 6 pontos ali da zona de rebaixamento, onde o primeiro time na zona é o próprio Juventude, com um jogo a menos do Atlético. Então, isso é bom, não garante a vitória do Atlético para abrir 9 pontos, mas garante ali que tá um pouco distante. Mas o Atlético precisa se organizar para poder pontuar cada vez mais, né? O time acho que apresentou uma melhora, principalmente nos dois últimos jogos. Hoje jogou bem, pecou nas finalizações, né? Conseguiu ter um volume de jogo interessante. Não sofreu, o Juventude tinha dificuldade de passar do meio de campo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Isso é um problema, né? Um problema na questão de fazer gols do Atlético tem sido um pouco grande. Jogou bem contra o Mirassol também, então 2 partidas que jogou bem. Isso mostra, dá uma esperança para a equipe do Atlético para não ficar igual ao ano passado, ali próximo da zona de rebaixamento, brigando na parte de baixo da tabela, até as últimas rodadas. O Atlético não precisa disso, tem um time bom, não tem que ficar sofrendo mais do que o necessário. Mas precisa se organizar e principalmente precisa fazer gols, né? O ataque do Atlético Mineiro é um ataque que produz muito poucos gols, assim, é difícil, né? Então precisa melhorar. é, Tem um caminho bom aí, precisa pensar principalmente em melhorar e pontuar para poder focar na Sul-Americana, quem sabe conseguir o título para poder ir para Libertadores, já que pelo Campeonato Brasileiro está muito difícil, mas a situação do Galo ainda é incômoda, tá? Ainda tá próximo ali, 6 pontos são 2 rodadas pode acontecer muita coisa. O Galo vai ter adversários ali complexos daqui para frente do campeonato, então precisa ter atenção. É assim, eu acho que a principal vantagem é que os times da zona de rebaixamento, além de estarem maus, estão trocando pontos entre eles, então isso acaba sendo um pouco melhor para quem tá um pouquinho acima. Já o Juventude, assim, muito difícil. O Juventude ficar mais 4 jogos sem vencer de novo. Tinha dado uma melhorada quando o Carpini chegou, mas é aquela melhorada momentânea, o time não consegue evoluir. Hoje fez um jogo defensivamente até ok, mas não consegue atacar e, sim. Você não vai sair da zona de rebaixamento apenas empatando os jogos. Então precisa vencer fora de casa e precisa vencer confrontos grandes, né? Porque assim, tem que pontuar em cima de pontos que ninguém tá contando. E isso era um ponto contra o Atlético Mineiro. Acaba sendo bom, mas precisava poder um pouco mais do que teve hoje.